Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia, a terceira sessão do Industrial Equipment Experience 2025. Olha quanta coisa a gente já passou, desde o dia 1, onde a gente começou a conhecer a Vibropac, dia 2 a gente entrou um pouco mais no processo deles, teve o Timóteo falando, teve o Mário falando, teve a apresentação com SolidWorks, com simulação. Olha, é muita coisa, muito conteúdo e é interessante que a gente vê como o segmento de equipamentos industriais é abrangente. Eu tenho certeza que um pouco do que a gente falou ressoa com você aí na sua empresa, aí na sua casa. Bom, terceiro dia a gente vai continuar com o Thiago da Vibropac, ele vai falar um pouco mais sobre o futuro da empresa, um pouco mais sobre os desafios atuais, um pouco sobre gestão de dados, né, colaboração de dados, que a gente sabe é um assunto muito importante quando a gente desenvolve equipamentos industriais. E agora a gente vai falar de um assunto que é muito relevante também, que é sobre o mercado de trabalho. Então eu queria convidar a nossa diretora de RH da Soul Systems América Latina, Vanessa Amado, para falar um pouco que você, empresa, seja uma pessoa buscando uma recolocação nesse mercado, o que está acontecendo nessa indústria, quais são as boas práticas, o que as empresas buscam, o que as pessoas têm que ficar ligadas e estar se capacitando para entrar nesse mercado tão legal de equipamentos industriais. Beleza? Vanessa, obrigado por aceitar o nosso convite. Fica ligado com ela. Valeu! Obrigada, Thiago, novamente por esse convite. É um prazer estar aqui tendo a oportunidade de participar dessa rodada. Agradeço imensamente a oportunidade. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, quais são as oportunidades que a gente tem e muitas vezes a gente não está atento a elas. Então eu vou trazer um pouquinho desse olhar, sendo uma ponte com você que está aí nos ouvindo, criando esse ambiente inclusivo para você poder fazer uma transição de carreira ou ter uma promoção ou até mudar o foco do seu atual desenvolvimento. Bom, aqui a ideia é a gente focar no setor industrial de equipamento, na indústria de equipamento. A gente tem investimentos muito expressivos nessa área, principalmente na área de manufatura e também na área automobilística. Então, a gente tem oportunidades incríveis para você que está nos ouvindo e também poder se antenar com o que está acontecendo globalmente nesse movimento onde a economia tem impactado bastante, a volatilidade da moeda, mas isso não está impedindo que as empresas invistam nos países na América Latina, principalmente no Brasil. A gente tem visto aí grandes oportunidades, mas a gente tem alguns desafios também. Então, acho que aí é onde você entra, né? Eu acho que a gente tem os desafios na qualificação técnica dos profissionais, então muitas vezes, até aqui mesmo na Dassault ou uma oportunidade na SolidWorks, a gente sente que tem a qualificação técnica ainda pendente, então acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de oportunidades que a gente tem para trazer para você. Eu acho que isso é importante e também a gente também ter aquele olhar não só na área técnica, mas também o que eu posso fazer diferente e aonde que eu posso me desenvolver dentro das minhas habilidades comportamentais. Então, um outro ponto que a gente também sente bastante carência, além da parte técnica, é também na parte de desenvolvimento pessoal. Então, a habilidade de trabalho em equipe, isso muitas vezes você está na empresa e não tem aquela promoção ou não tem uma nova oportunidade, por não ter essa habilidade comportamental e de relacionamento. A questão da resiliência também é extremamente importante, mesmo porque a gente passou recentemente pelo Covid, então foi uma crise global que impactou diretamente o mercado de trabalho. Então, como que eu poder me reinventar e poder passar por esses pontos sendo bem sucedido? Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Na SolidWorks, da Soul Systems, a gente tem operação em vários países. Aqui na América Latina, especificamente, a gente tem no Brasil, na Argentina, no Chile e na Colômbia. E todos eles têm recebido investimentos expressivos
de empresas internacionais. Então, eu acho que aqui está uma boa oportunidade, porque a América Latina continua sendo um polo de profissionais extremamente qualificados. Mas aonde está esse gap? A gente vai falar um pouquinho. Saiu recentemente no relatório global de economia, no fórum, um relatório sobre o futuro do trabalho. Ele está disponível na internet, acho que você pode acessar, mas o que esse relatório mostra? Mostra que a gente tem investimentos expressivos nesses países, como eu comentei, mas também ele mostra alguns dados com relação à questão do desenvolvimento técnico e também a questão de desenvolvimento interpessoal, na questão de liderança. Então, acho que isso são 2 pontos que você vai estar atento. Então, o que eu sugiro, né? Aonde você fazer uma reflexão. Aonde que eu estou no momento, qual que foi a minha trajetória até aqui e o que eu preciso para chegar aonde é meu objetivo. Ah, mas eu não sei qual que é meu objetivo. Eu acho que vale uma reflexão mais profunda e você tá antenado se o seu currículo está atualizado nas redes sociais, principalmente a página do LinkedIn, quanto tempo que eu não atualizo o meu currículo, qual o curso que eu fiz, o último curso que eu fiz, tanto na parte técnica como de soft skills. E como que você pode fazer parte desse momento tão especial que a gente está tendo com investimentos de multinacionais aqui na nossa geografia? Você pode entrar no site da SolidWorks, verificar qual que é a revenda credenciada mais próxima sua e verificar quais são os cursos disponíveis, tanto de SolidWorks como simulação e modelagem, né, que é o ModSim, e ver o que você precisa para poder ser certificado nessas modalidades. A gente observa, através dos nossos clientes, que eles também, não só, como eu comentei, que a Dassault tem alguns desafios em buscar mão de obra qualificada, mas os nossos clientes também. Então, se você quer ter a sua promoção, retomar o mercado, fazer uma transição de carreira, você tem que estar atento que a qualificação técnica, assim como a questão de habilidades comportamentais, são essenciais para a sua visibilidade e desenvolvimento. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, entre em contato com a nossa revenda mais próxima, através do nosso site, veja qual é a revenda que pode te atender melhor, dependendo do seu país e da sua localização, e eles vão ter todo o preparo para poder te orientar qual que é a certificação mais adequada para a sua necessidade. Obrigada! Bom, último dia do Industrial Equipment Experience, Thiago. De novo, obrigado por estar participando com a gente. E queria entender, bom, tá acabando, calma, terceiro dia. E queria entender o que você está achando da experiência, o que você acha da importância de um tipo de evento desse. Ou seja, que é um evento de tecnologia, promovido por uma empresa de software, de tecnologia como nós, da Dassault Systems, mas focado na indústria, no segmento de equipamentos industriais. O que você acha desse tipo de evento? Qual a importância disso para vocês? E por que vocês toparam participar com a gente, né? Bom, eu acho muito importante a gente estar sempre antenado com as novas tendências, né? A Dassault foi muito importante, continua sendo muito importante no nosso crescimento, né? A gente tem investido cada vez mais nas soluções que a Dassault propõe. Obrigado, né? por isso, inclusive. E obrigado vocês, na verdade. E eu acho importante essa aproximação do fabricante, de quem de fato opera, né, do usuário desses produtos, para justamente mostrar qual que é o ganho, tentar
indicar qual que é o ganho de você investir, né, nessas soluções, seja software para análise estrutural, seja gerenciamento de dados, seja modelagem, né? Eu acho muito importante, né? Ainda mais em uma área de tecnologia que está se transformando dia após dia, né? Agora com inteligência artificial, enfim, a gente tem que sempre estar atualizado e não pode cochilar um minuto, né? É verdade, é verdade. E falando ainda um pouco, né, a gente comentou bastante nesses últimos 2 dias sobre o processo de vocês de maneira geral. Né? A gente começou lá no primeiro dia falando do chão de fábrica, falando da empresa, mostramos um pouco ali, conversamos ali no chão de fábrica, né, com todo aquele barulho, com todo aquele movimento que é legal demais, né? E ontem a gente estava aqui, falamos um pouco também de simulação virtual, falamos um pouco desses diferenciais, um pouco do processo de vocês, né? E aí, você comentou comigo, bom, nesses 2 dias, só nesses 2 dias você falou de SolidWorks, SolidWorks Electrical, SolidWorks Composer, SolidWorks Simulation, mais todas as outras ferramentas e todas as outras documentações que vocês têm que utilizar e criar aqui, mais a comunicação com parceiros lá de fora, alguns dos líderes mundiais de tecnologia para sua área, mais comunicação com o cliente, né? Como é que vocês gerenciam tudo isso? Ou seja, como é que vocês fazem a gestão dos dados, essa comunicação? Hoje, como que vocês operacionalizam isso aqui na Vibropac? Bom, a gente tentou até então gerenciar através de pastas, normalmente, mas pelo crescimento da empresa, o fluxo de dados começou a aumentar muito, né? O portfólio de produtos aumentou bastante, né? Então, a gente viu a necessidade de ter um gerenciador desses dados, né? No início, a gente foi pelo caminho do PDM, né? SolidWorks PDM mesmo. SolidWorks PDM, que inclusive nosso parceiro na Itália, Fluiteco, faz uso do PDM, né? Mas a gente viu, nos foi ofertado e a gente viu que uma solução que era muito mais abrangente era o 3D Experience, que traz mais confiabilidade e melhora o fluxo de trabalho. Então, recentemente a gente teve até o Go Live da 3D Experience e estamos usando desde então. Trouxe um ganho importante aí e a gente percebeu que era mais do que necessário. Que legal. Porque é o que você comentou, nós temos algumas ferramentas, né? Então, o SolidWorks PDM, muitas vezes, é aquelas empresas que gostam da estrutura local, que são servidores, com toda a segurança e a gestão de toda essa infraestrutura local. Algumas empresas como vocês que estão buscando algo, talvez, tirar esses custos de dentro de casa e poder se comunicar em nuvem, né? E aí, realmente, a 3D Experience, ela traz muitos benefícios, né? Para esse tipo de perfil. Isso que é legal, poder escolher qual o melhor caminho, né? Sim. E hoje, o que vocês estão vendo de melhores... Bom, primeiro, qual era a expectativa da 3D Experience? Acho que você falou um pouco, né? Mas hoje, quais os principais benefícios que vocês estão já podendo enxergar, já após o Go Live, do uso da 3D Experience conectado com o departamento de engenharia, conectado com todas as áreas que vocês estão utilizando hoje? Bom, o que a gente percebeu é que facilitou ali o trabalho de mais de um projetista no mesmo projeto. Isso facilitou bastante. Então, tem projetos de sistemas que passa por várias mãos ali e com o uso do 3D Experience possibilitou e melhorou esse acesso de todos ao mesmo tempo, né? Melhorou também esse ponto do carregamento do servidor, né? Liberou um pouco, né, de espaço. Todos esses projetos são extremamente pesados, né? Então, e a gente passou a ver um melhor controle nas revisões, controle no material que está de fato liberado, material que ainda está em processo de desenvolvimento, consegue ter uma gestão melhor de todos os entregáveis, né? Ou seja, garantir a última revisão lá no chão de fábrica, Exato. garantir... E uma coisa importante que você comentou, porque de fato, quando a gente pega o tipo de produto de vocês, tem muita chapa metálica, tem muita tubulação, a skid, a spool, toda a questão de montagem, ou seja, ter uma equipe onde mais pessoas consigam trabalhar no mesmo projeto, acho que acelera
muito o processo de desenvolvimento, né? E eu vi lá no chão de fábrica, a gente passeando, até lá no chão de fábrica mesmo, o pessoal tá usando a 3D Experience para visualizar os projetos também, Sim, né? com certeza. O pessoal de corte laser, o pessoal de montagem, eles usam bastante, né? É importante, é bom para a gente. E se a gente for pensar que o Vibropack ainda customiza todos esses equipamentos de acordo com o cliente, de acordo com a aplicação, a gente precisa ter um plano robusto aí do gerenciamento de todos esses arquivos, né? Para não ter erros, né? Sem dúvida, sem dúvida. Trazer retrabalho, qualquer coisa do gênero, não é bom, né? Exato. É o que a gente estava falando ontem, até que a gente comentou da parte de simulação, né? Ou seja, fazer um retrabalho, fazer uma alteração ainda na fase de projeto, beleza. Né? Talvez o meu prazo de entrega podia ser mais rápido, mas é uma alteração que pode levar alguns minutos. Fazer uma alteração lá embaixo, onde aí talvez eu tenha que comprar, tem peça que vai para refugo, não dá para reaproveitar, volta para engenharia, faz toda essa movimentação até voltar lá com o produto atualizado, é um custo complicado, né? Sim, sim, com certeza. Não, legal. E falando ainda em show de fábrica, a gente estava conversando, você comentou, bom, dá para ver ali com a quantidade de projetos que vocês estão entregando e o tamanho dos projetos, aqui tá ficando meio pequeno já, né? Sim, Você sim, comentou que vocês estão de mudança, é isso mesmo? sim, estamos de mudança. Sim, de fato, estávamos com um problema bom, né? Que a Sei. empresa ficou pequena, né? O chão de fábrica ficou pequeno para a quantidade de projetos que temos, né? Então, a gente está quase mudando aí para uma outra área, 10 quilômetros daqui, que vai ter 5 vezes o tamanho da Caramba. Vibropack. Então, ainda é possível expandir essa fábrica. Então, vai conseguir comportar muito melhor a demanda que a gente tem hoje, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, o comercial é que vai ter que correr agora, né? Vocês mudam logo, senão já lá vai parecer obra pública, né? Já nasce pequeno, né? Pois é, sim, com certeza. Não, é legal demais. E assim, eu queria te fazer uma pergunta também, Thiago. Aí, como um profissional de engenharia, como gerente de engenharia, que tem várias experiências, a gente tem muita gente assistindo a gente aqui, tem muita gente assistindo a gente aqui, que estão buscando tecnologia, que estão buscando uma referência na Vibropack em vocês, que estão, enfim, no mercado ou buscando se colocar, ou empresas mesmo de vários segmentos que estão olhando para a gente, né? Com relação a tecnologias, o que você entende daqui para os próximos anos que pode fazer um grande diferencial do ponto de vista de desenvolvimento de equipamentos industriais no geral? Seja da Vibropack, mas seja no nosso segmento, vamos falar assim, de engenharia mecânica, eletromecânica, de equipamentos. O que você acha que já está acontecendo, está vendo aí, que as pessoas têm que ficar ligadas, têm que começar a se capacitar, a entender, para estar aí sempre competindo de igual para igual e liderando esses mercados? Bom, eu acho que o que está sendo mais falado, né, que eu vejo, é justamente inteligência artificial. Então, tentar fazer o uso disso para reduzir aí tempo nas tarefas de menor valor, né? Tentar otimizar e ter um ganho de produtividade nisso, né? Eu acho que isso é crucial, né? Aqui, particularmente, estender o uso do 3D Experience para toda a empresa, né? E integrar o sistema de ERP com todo o pacote da SO, né? Para a gente ter algo mais fluido, mais rápido, né? Ter um ganho de produtividade. E outro ponto, já mais específico para cá, que é equipamentos de movimentação de fluidos ou para saneamento, é buscar aí análises de simulação numérica para fluidos também, né? CFD, né? Isso seria um próximo passo nosso. Então, em geral é isso, né? Legal, ou seja, bom, CFD a gente já tem que começar a falar disso, né? A gente já tem algumas conversas para falar com o SolidWorks Flow, enfim, tudo Sim. isso. Falou de inteligência artificial e eu acho que não tem jeito, né? É a moda, mas de fato é algo que vem para mudar os mercados mesmo e as pessoas estão utilizando isso como uma ferramenta para
para serem mais produtivos. A gente viu aqui nas apresentações aqui, né, também um pouco de inteligência artificial, como o SolidWorks também já tem algumas coisas de inteligência artificial e como tem mais coisas ainda vindo para automatizar e para facilitar a vida do engenheiro de projetista mecânico. Então, realmente, acho que tem muita coisa e tudo isso conectando com a 3D Experience, e eu concordo contigo, acho que conexão entre, por exemplo, você pega o próprio SolidWorks PDM, uma 3D Experience, uma parte de gestão de dados de engenharia com o RP é fundamental, e a gente consegue fazer isso também de um jeito bem tranquilo, e a gente já está falando disso, que bom, que bom. Bom. Thiago, de novo, queria te agradecer, né, agradecer a todo mundo da Vibropac e principalmente você que está aqui com a gente, falando durante esses 3 dias, abrindo a sua empresa, abrindo o coração aqui sobre tudo que vocês fazem, os futuros, os desafios, as tecnologias. E que esse ano seja melhor ainda pra gente, beleza? Sim. Boa mudança, obrigado. Obrigado. E, gente, fica aí que não acabou, tem mais uns negocinhos no evento. Valeu, até mais. Oi, eu sou o Diogo Fácio, sou consultor de processos industriais da Dassault e vou falar um pouco sobre o uso da IA na engenharia. A inteligência artificial já é uma realidade no mundo da engenharia e seu impacto começa muito antes da manufatura. Hoje, a IA apoia engenheiros desde as etapas iniciais do desenvolvimento, automatizando tarefas, conectando informações e ajudando a transformar requisitos em ativos estruturados, prontos para alimentar projetos, simulações e decisões de negócio. Mais do que uma tecnologia isolada, a IA se integra aos fluxos de trabalho para tornar a colaboração entre times mais inteligente, ágil e rastreável. Você já imaginou conversar com seus dados de engenharia como se estivesse falando com um colega de equipe? A Aura da Dassault Systems torna isso possível. Trata-se de um agente inteligente que entende linguagem natural, acessa informações técnicas em tempo real e oferece respostas contextualizadas dentro da plataforma 3D Experience. Seja para buscar a última versão de um projeto, entender o status de um item ou até mesmo identificar impactos de uma mudança, a Aura atua como um copiloto digital, reduzindo o tempo gasto em buscas e aumentando a assertividade das decisões. Ela conecta conhecimento técnico, processos e dados do produto, permitindo uma nova forma de colaboração, mais fluida, mais rápida e mais inteligente. Com a Aura, a experiência da engenharia se torna mais natural, intuitiva e eficiente. Como um assistente virtual, a Aura pode apoiar minhas decisões. Assim como nesse caso, eu preciso identificar a melhor estratégia para a solda. A Aura me explica em detalhes as melhores estratégias e suas diferenças. Após uma escolha de qual estratégia seguir, eu peço mais detalhes para ter certeza da estratégia. E outras informações relacionadas ao tema. Ao final da minha conversa com a Aura, ela pode me guiar nos próximos passos e também me ajudar com as features da solução, como uma ajuda guiada e passando passo a passo do que eu tenho que executar na ferramenta. Com o assistente virtual, requisitos são conectados de forma autônoma aos modelos 3D e simulações. Essa abordagem reduz a ambiguidade, acelera decisões e garante total rastreabilidade. Com isso, a IA se torna uma aliada para transformar requisitos em modelos vivos, colaborativos e inteligentes. Este é o futuro da engenharia, orientado por dados e impulsionado por IA. A plataforma 3D Experience permite que gerentes de projeto aumentem a taxa de sucesso e a produtividade de suas equipes. Com o Project Virtual Planner, você melhora a qualidade do planejamento, aprendendo com padrões reconhecidos e com boas práticas. Como, por exemplo, o uso ou não de baselines. Qual o melhor momento de criar baselines? E como comparar o status atual ao que foi planejado, armazenado na baseline. Essa IA também trabalha a seu favor. Ela identifica tarefas em risco com antecedência e sugere ações para garantir o sucesso do projeto. Neste exemplo, o Project Virtual Planner ajuda a dividir uma tarefa muito longa em subtarefas menores, com descrições claras e responsáveis definidos.
por fim, ela gera relatórios de status de projeto em segundos, permitindo que o gerente de projeto se dedique a tarefas mais estratégia. Agora eu vou pedir ajuda para o assistente virtual novamente. Primeiro peço uma sugestão de design, que segue os padrões de segurança da empresa. Facilmente eu consigo uma lista de sugestões e peço para escolher a melhor opção. Mas eu sei que com essa inclusão eu preciso alterar o meu projeto. E quem melhor que a Aura para me ajudar nos trâmites de gestão de mudanças? A Aura me ajuda tanto na identificação de itens afetados, como o fluxo adequado de aprovação que deve ser seguido. Seguindo em diante, tenho que iniciar um fluxo produtivo e garantir a qualidade do que será entregue ao meu cliente. Nesta fase, não conformidades podem surgir e o assistente virtual me ajuda a estruturar em detalhes todas as informações relacionadas a essa não conformidade, graças ao reconhecimento de texto. Com isso, garanto uma informação estruturada e que ainda me permite alterações caso eu veja alguma necessidade. A partir daí, o assistente virtual pode me mostrar de forma gráfica todos os relacionamentos entre os objetos, desde o aviso de não conformidade que foi reportado, o produto e até o requisito. Consigo ainda visualizar reportes semelhantes para ter uma maior assertividade na correção. Correção esta que fica registrada. Todo o fluxo de correção segue melhores práticas e o assistente virtual me guia para que eu não esqueça nenhum passo e que todos os detalhes sejam registrados. E é isso por hoje. Espero ter ajudado tanto quanto a Aura me ajudou aqui. Nos veremos em breve. É com você, Thiago. Obrigado, Diogo. E olha quanta coisa legal a gente também tem para gestão de dados, para comunicação, utilizando inteligência artificial. Bom, pessoal, esse que chega ao fim o nosso Industrial Equipment Experience 2025. Então foram 3 dias muito cheios, na verdade. A gente ouviu os executivos da Dassault falando do panorama sobre esse segmento tão importante para a gente. A gente teve a Vibropac abrindo seus processos, abrindo seu coração sobre o que eles fazem, como eles fazem, todo o seu know-how, toda a sua tecnologia. E os nossos especialistas aqui da Dassault falando de desenvolvimento de projetos, validação, gestão de dados e como os novos lançamentos, essas novas tendências estão trazendo muito mais tecnologia e inovação para os nossos usuários, nossos clientes, nossos parceiros no mundo inteiro. É isso. Mais uma edição do Industrial Equipment Experience. Essa foi a 4ª edição. Fica ligado porque ano que vem vai ter muito mais coisa. A gente vai continuar com essa iniciativa ajudando você no seu mercado. Um abraço e até a próxima.